E aí, meu querido amigo, amiga, tudo bem com você? É sempre tão bom estar com você nesse canal. Toda segunda-feira nós estamos aqui e hoje eu quero falar, na verdade, com todos os dias. É que eu dei uma pulada aí nas terça e quinta, mas segunda, quarta e sexta tá rolando sempre a nossa conversa e eu fico muito feliz com o feedback, com as pessoas que acompanham, os comentários. Nós estamos juntos, amo vocês. Lembrando você que o Overmission está nas últimas das últimas inscrições e se você ver esse vídeo a tempo e conseguir se inscrever, não perca dia 4 de setembro, Overmission. Nossos combos estão disponíveis também e vamos nessa. Ontem eu estava com alguns amigos conversando, né, numa mesa de pastores realmente, e surgiu o assunto de como a igreja, quais são as áreas maiores de atuação da igreja na atualidade. Eu falei para eles que eu estava lendo um livro muito interessante, que fala sobre o caminho da igreja no mundo moderno, pós-moderno, né? No mundo da comercialização extrema, de todas essas coisas. E nesse livro dizia uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês nesse canal, porque eu sei que principalmente quem está aqui tem uma pegada de missão e quer levar o evangelho para as pessoas e saber como atuar e pregar o evangelho. E esse pastor dizia, ele é um pastor da Austrália, que atua muito na Europa e também nos Estados Unidos, e ele dizia que 80% do público da igreja, que 20% do público do mundo hoje, né, nesses países, são de famílias comuns, né? Um pai, uma mãe, um filho normal, gente que a gente espera, uma família tradicional. E todo o resto dessas pessoas, 80% das pessoas, são pessoas de realidades diferentes dessa. Solteiros ou separados, ou gente que não vive uma vida tradicional. E ele dizia que a igreja tem maior voz e alcança mais essa porcentagem de 20%, deixando 80% da população sem alcance. Realmente a igreja não tinha. E por quê? Ele dizia isso porque as pessoas que eram alcançadas pelas igrejas eram pessoas que estavam buscando uma vida pacata e a vida de igreja funcionava muito bem com aquilo que elas já viviam, né? De ir na igreja no domingo, ter uma família, um filho, coisa normal. Enquanto esses outros 80% não. E aí vai a pergunta, por que não? Como que a igreja não alcança? E esse cara dizia que toda essa sociedade dividida, esses 80%, elas são divididas em pequenos grupos. Existem comunidades dentro das comunidades e a igreja não consegue alcançar ali porque não prepara missionários para essa comunidade específica. Agora eu vou dar um exemplo para você que para muitos cristãos seja um escândalo. E eu vou falar abertamente porque o meu interesse não está com aqueles que já seguem a Cristo. Meu maior interesse está com aqueles que não conhecem, que precisam ser alcançados. É para eles que eu olho e nós, né, os cristãos que somos mais fortes, temos que saber lidar com os mais fracos e sermos sábios. Paulo fala isso, 1 Coríntios 9, como ele agiu para alcançar a todos. E olha só, quando nós falamos sobre missões, nós falamos para alcançar, por exemplo, um povo indígena, nós estamos dispostos a tudo. Na verdade, nós estamos dispostos a andar como um índio, colocar penas, morar nas suas cabanas. Nós vamos para aquela cultura. Diferente de muitas pessoas que dizem que nós queremos mudar a cultura dos índios, não é isso. Nós queremos levar o evangelho, levar princípios, valores, Cristo principalmente. Nós nos habituamos, nós fazemos parte. Nós vamos para a Índia, nós fazemos parte daquela cultura. Nós vamos para os muçulmanos, nós nos vestimos como eles, né? As mulheres cobrem o cabelo, nós fazemos de tudo para ter uma conexão. Mas quando nós falamos sobre tantos grupos da nossa sociedade hoje, da sociedade moderna, dos jovens hoje, quando nós falamos sobre esses jovens que têm a sua própria cultura e nós tentamos nos aproximar deles, nós somos tratados como os mundanos, né? Nós estamos perdidos. Por exemplo, você vai falar sobre música do mundo. Meu Deus, o índio tá lá tocando e a gente já em volta tocando, porque é a música do cara, nós estamos lá do cara, pega lá o negócio, dança junto com o cara. Agora, quando nós vamos falar sobre um mundo, uma sociedade moderna, que é uma outra cultura, entenda, existe uma cultura, dentro da nossa cultura, uma cultura de jovens que nós precisamos comunicar. Se nós formos falar a língua deles, por exemplo, se você chega para conversar sobre música e usa música, muitos cristãos vão falar, música do mundo, desviado, mundano. Ah, olha que jovem mundano. Se você se veste parecido, é mundano. Se você fala, é mundano. Nós não conseguimos conectar com a cultura. E o que está acontecendo? Nós não comunicamos com as pessoas e as pessoas não ouvem o evangelho. Nós só comunicamos com aqueles semelhantes a nós. É isso que essas pesquisas dizem. As igrejas estão sendo cheias de pessoas semelhantes aos cristãos, já pessoas que já têm uma tendência a viver uma vida pacata. Pelo menos isso no mundo pós-moderno, no mundo europeu. Já tem. Então eles se comunicam. Agora, quem vai ganhar os doidos para Jesus? Quem vai ganhar esses doidos? Como nós vamos comunicar?
Então, na minha interpretação, nós deveríamos estar treinando missionários para esse tipo de gente. Treinando missionários para esse tipo de pessoas. Verdadeiramente, para que ele fale a língua, para que ele ouça, chegue no coração e que a gente não tenha preconceito. Agora, fortalecendo o cara para estar ali no meio. Porque não existem bandas cristãs que tocam músicas para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque tem que ser só para a igreja. Porque tem que ser tudo sobre nós. Nós precisamos lançar as redes, meus irmãos, e ter sabedoria para isso. Agora, nós ficamos com medo de pensar que se nós formos até lá, nós vamos se perder. Quando que nós vamos mudar e começar a pensar mais estrategicamente, pensar que realmente nós devemos nos infiltrar e estar no meio de todos os grupos de pessoas para conseguir e preparar pessoas ali mesmo? Por exemplo, quando nós falamos sobre missões transculturais, uma coisa que a gente usa muito no nosso ministério é levantar lideranças locais. Tá? Nós vamos para a Itália, a gente levanta a liderança italiana para pregar para o italiano. Vamos para a Inglaterra, levanta a liderança inglesa para pregar para o inglês. Vamos para os indianos, levanta a liderança indiana. Agora, quando nós vamos falar sobre esses étnios, esses grupos de pessoas que existem hoje no nosso meio, nós precisamos falar com pessoas ali e levantar lideranças no meio deles, para que eles se pareçam com eles e consigam levar o evangelho, levar a mensagem. Sabe, parece tão simples e a gente adora tanto, a gente fica tão feliz quando a gente lê Paulo falando sobre isso. Mas quando nós vamos levar para a prática, nós não estamos a fim de deixar a nossa religiosidade tão grande que nos impede de alcançar os perdidos. Nós nos tornamos tão santos, que os pecadores nós não conseguimos falar mais com eles. Nós somos tão santos, nossa bolha está tão santa que a gente não consegue alcançar os pecadores mais. Já não existe espaço, já não existe compaixão, já não existe voz nenhuma. E nós precisamos mudar isso. E para isso, meu irmão, talvez a nossa geração, nós somos responsáveis pela nossa própria geração. Nós temos que estar atentos à nossa própria geração. Nós vamos prestar contas a Deus do que nós vivemos agora, das pessoas que nós podemos comunicar, ter mais sabedoria, ser mais estratégico, buscar mais ao Senhor para saber como alcançar essas pessoas. Talvez num grupo de ativistas, que nós nunca vamos conseguir falar, tem um cara que se prepara para parecer como um ativista, estar no meio e falar a língua deles. Sabe, nos LGBTs, ter um cara que fale a língua deles, que esteja ali para levar o evangelho da graça de Deus. No grupo político, ter um cara que fale ali e a igreja preparar isso para alcançar esses grupos tão complexos que tem por aí, com o evangelho de Cristo, que pode chegar em qualquer cultura para mudar a vida de tantas pessoas. Essa é a expectativa que nós temos para esses novos tempos, com essa galera que ouça o nosso canal. Entenda, é um assunto que precisa ser conversado mais, discutido mais, mas com muito amor no coração, pensar o como nós podemos alcançar aqueles que nós não estamos alcançando agora. Hoje a gente estava na Augusta, cara. Tava na Augusta e a gente foi gravar uns vídeos lá e eu tava olhando, vendo todas aquelas pessoas pensando, como nós vamos falar com essas pessoas? Como? Porque nós nos distanciamos tanto, nós estamos tão distantes e às vezes nós não temos esforço nenhum para alcançar. Nós não queremos alcançar, parece que nós não queremos ter esse desafio de falar uma outra língua para conseguir chegar aos corações. Nós preferimos nos manter na nossa ideia evangélica, nossa própria bolha, ao invés de conseguir romper isso para falar uma nova língua, para alcançar os malucos, cara, sabe, alcançar os doidos, alcançar os motoqueiros, alcançar os roqueiros, alcançar esses caras malucos, os drogados. Como nós vamos fazer? Esse é o desafio que nós temos que pensar, e eu quero te encorajar a orar por esse tempo, orar para o dia 4 de setembro, Over Mission, orar para essas coisas, para tentar ser uma alternativa missionária para esse mundo pós-moderno. Vamos lá, cara, vamos pregar o evangelho. Existe salvação para essas pessoas. Cristo os ama e Jesus é a resposta para tudo isso. Que Deus abençoe. A gente se vê. Falou.